Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Gênesis 2. Dessa graça 18 ao 25. mas eu sou Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome o homem a todos os animais selváticos para o homem. Todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e ele se adormeceu, tomando uma das suas costelas, e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a em uma mulher e a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto o varão foi tomado. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Pode sentar no seu lugar. Essa história ela não para aí, né? A gente sabe que existe toda uma história resumida desse casal, né? O primeiro casal do mundo, vamos dizer assim, o primeiro casal do mundo, o primeiro casal que, posso dizer, principiou todas as coisas, né? Iniciou tudo, né? O casal Adão e Eva. Você vê que nesses versos existe um resumo de tudo que foi feito, de Gênesis 1, certo? A Gênesis 2. Tudo foi resumido. Deus, depois que criou todas as coisas, animais selváticos e tal, criou o homem, resumiu tudo nesses versos. Está tudo resumido. Né? Criou o homem e criou a mulher. Né? Mas por que Deus criou a mulher? Por que Deus criou a mulher? Né? Deus criou a mulher porque viu que o homem não tinha com quem dialogar. Não tinha diálogo. E é o que nós vamos conversar hoje. Nós vamos conversar hoje sobre o diálogo, à luz da Bíblia. Nós vamos falar sobre o diálogo, sobre os 6 passos para melhorar o diálogo entre um casal. Isso é um desafio para mim, isso é um desafio para todos nós. O diálogo não é algo fácil, não. Certo? O diálogo é um desafio grande entre o casal. Se entender, sabe? Conversar, ter um momento de parar para ouvir a opinião do outro, aceitar. O diálogo não é fácil. Certo? Existem 2 seres humanos ali, diferentes, principalmente em sexo, principalmente em sentimento, principalmente em temperamento, em emoção. Existe todo um contexto diferente do outro, né? Diferente do outro. Então, Deus viu Adão ali com todos os pares de animais, pássaros e todos os outros, todos tinham sobre macho e a fêmea, e ele deve ter ponderado. Aqui é uma especulação minha, ele deve ter parado, ponderado, deve ter refletido, deve ter se abatido e disse: oxe, todos os machos têm suas fêmeas e a minha espécie humana não tem. Então, Adão, pela lógica que eu estou usando aqui,
especulação minha, né? Ele ponderou e se abateu e disse: com quem eu vou dialogar? Né? Com quem eu vou? Se eu for dialogar com o papagaio, ele vai só repetir o que eu estou ensinando aí. Se eu for dialogar com um leão, ele vai só rugir no meu pé do ouvido. Então, tem que ser alguém que complementasse, que se ajustasse, né? Não podia ser igual, porque aí não tinha compatibilidade, né? Não podia ser a pessoa do mesmo sexo, tem que ser fêmea, né? Para complementar ele em todo, não era só no diálogo, mas todos os outros, mas hoje o detalhe é o diálogo. Então, tinha que haver essa junção completa. O homem estava incompleto, o homem estava pela metade, sem a sua espécie fêmea, né? Então, a primeira coisa que nós vamos ver, no primeiro passo, né, fiz aqui uns figurinhas, tem tudo a ver, ele está aqui, ele ficar bem legalzinho, tá mais para entender que a imagem com a citação ia ficar bem fácil da gente, né, entender bem os passos. Vou tentar aqui passar para vocês de forma que sem as gravuras. Bom, o primeiro passo no diálogo entre macho e fêmea, entre homem e mulher, a primeira coisa é assumir ambos, tá? Ambos assumirem a necessidade de melhorar a comunicação. Olha, pense um negócio. Começa a falar assim, para mim também. E por que é difícil? Porque Deus fez o certo. Deus não fez errado. Se fosse dois machos, me desculpe, não estou fazendo discurso homofóbico, mas se fosse dois machos, ia ter muita diferença, ia ser muito igual, certo? Então é exatamente para quem não enxerga a vida negativamente, quem vê a vida no campo da positividade, de forma mais positiva, eu particularmente vejo a coisa de forma mais positiva, eu vejo que é mais positivo se comunicar com alguém que é da sua mesma espécie, mas que é de outro sexo, e não é do mesmo sexo que você. A fêmea, ou vice-versa, o macho, ou o homem, a mulher e homem, é mais fácil o diálogo, porque o povo diz diferente. É mais fácil, se a gente tiver sabedoria e inteligência, o homem ouvir, certo, o que a mulher tem, e se ele for sábio e inteligente, entender que o que ela vê, os detalhes que ela coloca na comunicação e no diálogo é muito melhor, é muito superior do que um outro homem dizer para você o que ele está vendo. Porque geralmente o homem que vai dizer no diálogo para o outro homem, ele vai falar, sabe o quê? A mesma coisa que você já sabe. Ele não vai se ater ao detalhe que as mulheres, só elas têm. E vice-versa. O homem, por ser prático, né? E por resolver as coisas praticamente mais rápido, certo? Ele vai ter atitude e postura no diálogo, certo? E tomar decisões um pouco mais com contundência e com um pouco mais de veemência. Então, assumir o primeiro passo, preste atenção você casado, primeiro passo, a necessidade de melhorar a comunicação, ou seja, trocar informações nas horas tensas e simples. Olha, na hora tensa e na hora simples, na hora tensa e crítica, na hora que o turbilhão vem, os problemas estão para acontecer, está se preparando um grande furacão, né? Uma devastaçãozinha vem ali para tirar a paz. O que é que você tem que fazer? Trocar informações simples. O que seria isso? Essas informações simples seria o seguinte: como vem aquele tufão, né? Aquele tsunami de problemas, o que é que você tem que fazer na hora de uma situação dessa, meus irmãos? Imagine
que você está na praia e vem um tsunami. O que é que você vai fazer? Você vai, com a inteligência que Deus lhe deu, você vai ter atitudes simples, porque você não pode, num tsunami, num furacão como esse que está acontecendo lá na Flórida, está para devastar tudo lá. Você não pode, num momento desse, você não pode dizer assim: eu vou pegar meu carro, eu vou pegar minha mala, vou pegar tudo isso, vou fazer aqui um pacotão e vou viajar. Se ele está chegando, o que é que você tem que fazer? Você tem que dar prioridade às coisas mais simples. A sua vida e a vida daqueles que estão com você. Você entendeu? Então, atitude simples nos momentos de tensão. A segunda coisa, no momento de comunicação, de diálogo, no primeiro passo aqui que nós estamos trabalhando, deve ter aquele senso de inteligência, muita calma na hora do falar. Por exemplo, deve ter a pausa. Um fala e o outro escuta. Você já viu algum diálogo prestar, os dois falando ao mesmo tempo, uma guerra de orgulho? Você já viu guerra de orgulho prestar? Não. Numa guerra de orgulho, a coisa não vai prestar. Alguém tem que ceder. Alguém tem que ser inteligente. Então, você tem que fazer o quê? O casal tem que combinar o quê? Fala, o outro não fala que eu discuto, não. Fala e você escuta. Agora, eu falo e você escuta. E vamos resolver aqui, entendeu? O que estamos falando? Vamos resolver aqui se realmente é isso mesmo que estamos pensando. Se é ruim, se é bom, mas tem que haver um diálogo, né? Um fala e o outro escuta. A terceira coisa, dentro do passo 1, assumir a necessidade de melhorar a comunicação. Combinar tudo juntos. Combinar tudo juntos. E nunca achar que o outro não merece ser escutado nas combinações. Preste atenção nisso aqui, olha só. Combinar tudo juntos e nunca achar que o outro não merece ser escutado nas combinações. Nossa, gente, você quer ver uma coisa horrível no casal? Quero dizer, é sério mesmo. Isso serve para mim também. Isso eu estou dentro desse contexto, porque eu estou vivo e estou casado. Você combinar uma coisa e a outra pessoa que você combinou, ela não seguir o que foi combinado. Ponto negativo. Quer ver outra coisa ruim? É você fazer uma coisa sem ter comunicado, sem ter combinado com a pessoa. E aí quando chega a surpresa, nossa, vou dizer uma coisa para você. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: surpresa boa. As mulheres digam, a mulher primeiro fala, primeiro não, a mulher. Surpresa boa para mim, diga assim para ela, é você me dar um buquê de flores. Essa é uma boa surpresa. Agora o homem diga para ela assim: surpresa boa para mim é você não comprar ou fazer qualquer outra coisa sem combinar com ele. Está entendendo? Entendeu? Não é? Isso às vezes é o inverso também. O homem compra e aí, meu amigo? Você entendeu? Então combinar tudo juntos e nunca achar que o outro não merece ser escutado nas combinações. Gente, casamento é o quê? É um time, né? É um time. Você já pensou? Um time de futebol, vamos aqui, um time de futebol. Já pensou pegar o goleiro que está de centroavante, pegar o centroavante que está de goleiro? Olha, até dá certo em alguns minutos, mas daqui a pouco, né? Bota o zagueiro lá de atacante, aí bota o meio de campo de zagueiro. Bota o lateral lá no meio, o que vai acontecer? Aí bota, sabe o que? O bandeirinha para ser o técnico. Vai o que acontecer com o time? O time vai bagunçar. Não vai prestar. Cada um no seu lugar. Cada lugar tem a pessoa que
e se encaixa bem. Ou seja, no casamento é uma equipe. As coisas têm que ser combinadas. As coisas têm que ser, ter confiança. Entendeu? Por mais que a pessoa quebrou a confiança, mas tem que ter um diálogo, onde um vai dizer para o outro assim: olha, você falhou, mas eu vou lhe dar mais um voto de confiança. Vamos lá, a gente é uma equipe, a gente está junto. Dê no que dê, mas nós estamos juntos. É assim que funciona, certo? A quarta coisa, dentro do passo 1, assumir a necessidade de melhorar a comunicação dentro do casal, é que, de igual modo, ambos admitam seus erros. É fácil admitir erros? Não é fácil, mas tem que admitir. Um bom casal, um casamento bem estruturado, ele tem que admitir os erros. Diga, olha, deixa o orgulho de lado. Mano, eu errei com você nisso, nisso e nisso. Pessoas que têm dificuldade, que está casado, têm dificuldade de admitir o erro, quero dizer uma coisa para você. Só se for cristão. Porque se não for cristão, o casamento não dura muito. Você entendeu o que eu falei aqui? Amém? Vocês entenderam? Quando o casamento é cristão, o camarada suporta em amor. Mas quando não é, agora nós estamos partindo para o casal comum, que não é cristão, que não tem Jesus como centro do casamento. Esse casal não dura muito tempo, porque quando um não admite o erro, meu amigo, camarada, vai se associar o cara, a mulher, que olha para ele e diz assim, ele vai começar a dialogar com a mulher, lá fora, tá? Espero que isso aí, isso nos cristãos não aconteça. Mas lá fora, ele vai encontrar uma mulher que admite os seus erros. E ele vai dizer, vai começar a sonhar. E que a mulher pensa assim. Como essa que admite os seus erros. E vice-versa. A mulher de repente, tem um diálogo difícil com o marido, vai para o trabalho, chega lá, tem um garanhãozão lá, entendeu? E o camarada daqueles que assumem seus erros. E ela vai dizer o quê? Poxa, meu marido em casa não admite seus erros. E fulano de tal aqui, poxa, eu deveria ter casado com esse aqui. Aí no dia que está ali frágil, fraco, no dia que aquela pessoa está ali acessível e que está dentro do padrão e necessidade do casal, ele ou ela fizer uma investida, aquela pessoa vai cair, vai trair. Vai acontecer isso, no mundo é assim. Quando é cristão, mas ainda se suporta, se segura, Mas, gente, não é porque a gente é cristão, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, homens, e para vocês, mulheres, todos nós aqui. Não é porque a gente é cristão que a gente não vai agir corretamente por causa do orgulho. Ou seja, veja bem, não é porque o homem, é cristão e a mulher dele também crente em Jesus, e ele vai aproveitar isso, sabe, para dizer assim, vou fazer todo tipo de perversidade porque ela tem que ser fiel, e vice-versa. A mulher fazer um monte de perversidade com o homem, não vai me trair porque ele é crente. Isso não é legal. Isso não é legal. Isso é aproveitamento. Eu quero dizer, nós somos seres humanos ainda. Somos fracos. E a falta de diálogo é um negócio que desgasta. É um negócio que complica. Falta daquela conversa olho no olho, sabe? Conversar, sentar, é um negócio que desgasta. Já pensou? Ou mulher ou homem? Está numa crise no casamento, de repente você encontra alguém que lhe dá atenção e dialoga com você, que no seu casamento não tem diálogo. O que é que vai acontecer? Sejamos sinceros, o casamento vai acabar. Vai aparecer um fura ou uma fura outra na situação. Segundo passo, meus irmãos, anote aí se você quiser. Segundo passo. Nós temos que ir no diálogo, certo? O diálogo. Isso aqui em Adão era tudo muito virgem, tudo muito no começo. Adão estava no paraíso,
Né? Adão estava no paraíso, gente. Adão tinha o mar, a sua disposição. Adão tinha a paisagem. Adão não tinha o pecado ainda. Né? Então Adão só tinha love. Eva só tinha love. O diálogo quer o quê? Olha, o que é que aquele leão, né, está fazendo lá com a leoa? Você entendeu? É essa a conversa deles. Está entendendo? Olha o que a chimpanzé está fazendo com o chimpanzé macho. É essa a conversa. Mas o negócio, o pecado entrou no mundo, gente. O que aconteceu com o pecado entrou no mundo e afetou tudo. E afetando tudo, hoje o negócio está aí desse jeito que você vê aí. Tem gente que diz assim, eu nasci no corpo de mulher, mas eu sou homem. A coisa está desmantelada, meu filho. Aí você vê que o pecado fez no mundo. Tá vendo? Então o segundo passo é, na comunicação, nisso tudo aí, no diálogo, desligue todos os aparelhos para ter todos os dias um tempo de diálogo. Eita! Gente, é sério. Comigo também. Vamos desligar a televisão, vamos desligar o celular, vamos desligar o computador, qualquer tipo de aparelho, e a coisa está só aumentando, né? Daqui uns dias vai ter todos os outros aparelhos aí. Vamos desligar esse negócio para que haja o quê? Diálogo. Diálogo, gente. Para que haja diálogo. Vê se eu encontro aqui. Aqui encontrei. Certo? Por quê? Por que eu tenho que desligar os aparelhos? Deixa eu ser sincero contigo. Eu acho que é melhor um beijo, um abraço, um cafuné, né? Uma intimidade do que estar namorando com um aparelho de celular. Né? Rapaz, se fosse fazer uma pesquisa de quanto tempo as nossas mãos, se eu fosse um cientista, eu ia fazer essa pesquisa. Quanto tempo as nossas mãos ficam impregnadas no celular, em comparação, em quanto tempo as nossas mãos ficam impregnadas no nosso cônjuge, a quem mais acariciamos? O aparelho ou o cônjuge? Eita! É verdade. A nossa mão está mais predisposta e mais disposta a estar acariciando, deslizando os dedos no aparelho que está em nossas mãos. Enquanto isso, o cônjuge está lá. Né? Então, a primeira coisa é, dentro desse passo aí, deixar os aparelhos. E o diálogo que passa, que possa ter, que possa haver, deve ter, sabe o quê? Profundidade. Profundidade e sensibilidade de coração. Olha, no diálogo entre casais tem que ter profundidade, sensibilidade de coração. Sabe? Tem que ter isso. O que é profundidade? É um diálogo sincero, verdadeiro, sabe? E com sensibilidade, né? Com sensibilidade. Porque, sinceramente, quando um quer dialogar e o outro não quer, o negócio desgasta. E vou dizer uma coisa para você: recomeçar diálogo, vamos dizer um casamento aqui de 20 anos. Desde o tempo no começo que nós dialogávamos e se arrastou até 5 anos. Mas aí tem 15 anos que a gente não conversa mais. Pense numa situação complicada. Como é que vai recomeçar depois de 15 anos uma coisa que tinha 5 anos? É complicado. É complicado. Dá trabalho. Né? Então, tem que haver um diálogo. Tem que marcar, se você não tem, se você não está tendo, marque todos os dias, um momento, de você conversar com o seu cônjuge. Tenha como isso sagrado. Todo dia, naquela hora, nós vamos conversar. Ah não, mas tem um menino chorando,
tem isso, tem aquilo. Me perturba muito. Pega o menino, né? Pega o bebê, seja quem for, coloca na casa da mãe e vai conversar. Dá um jeito. Porque sem diálogo, lembra? Como é que Adão ficou? Como foi que Adão ficou? Quando viu todo mundo interagindo, os termos que a gente usa hoje, né? Interagindo, mas é conversando entre si. Todos animais interagindo, macho e fêmea, ele ficou o quê? Abatido. Então você imagina o seu cônjuge, você não conversa, você não dialoga, e ele vai o quê? Vai se abatendo, vai se abatendo. Aí por isso que pega o príncipe do WhatsApp, né? A princesa e rainha do Messenger, do Facebook, e vai conversar. Olha só, nós temos que ter cuidado com nossos casamentos, com nossos relacionamentos. Segunda coisa, sobre retirar o aparelho do relação. Aquele momento, quando estiver dialogando, desligue-se das distrações exteriores. Desligue-se de qualquer distração exterior. É um menino que está tendo sua atenção? Eu já vi isso, já aconteceu muito comigo, com a Helena, quando o menino era bem pequenininho. 3 aninhos, 2 aninhos. A gente estava conversando aqui, uma conversa que a gente poderia ter desenvolvido até mais. O que acontece? O menino cai, o menino faz não sei o quê, o menino vai lá no quintal, vai não sei o quê, aí na hora da conversa, o menino tira a atenção. Tire a distração. Nós homens, por favor, preste atenção na Bíblia para você. Mas se a mulher estiver falando com você, preste atenção, certo? Não fique olhando para a televisão. É sério, mulher é diferente de nós. Não olhe não. Desligue tudo, está me distraindo, sabe? Mas é gol agora. O que é prioridade? O que é mais importante? É a nossa mulher, a nossa família, não é? Então nós devemos nos abster, deixar de lado qualquer tipo de distração exteriores, ok? A terceira coisa, dentro do ponto de se abster, se afastar de coisas, de aparelhos que nos deixa, tira o nosso tempo. Lembre-se de valorizar o diálogo e o tempo do mesmo. Dialogar não é 5 minutos não. Diálogo não é 5 minutos não. Diálogo leva tempo. Tempo leva tempo. Tem que ser de 1 hora, 2 horas de conversa. Olha, tem casais hoje, já vi isso em pesquisa, esses dias aí eu estava vendo em pesquisa, tem casais hoje, casam, mas nunca conversaram, não sabem nem quem é. Não sabem nem o que é que o outro gosta, nem que foi que vestiu, nem para onde foi. Mas se você perguntar assim, mas lá tu viu, quando você diz assim, e o Facebook? Ah, tem novidade. Entendeu? A coisa está tão sem noção que os casais casam sem se conhecer, sem saber quem é o outro, sabe? Porque não tem diálogo, não valorizam o tempo entre si. Mas já viu aquela foto, né? O pessoal hoje é para o restaurante. O que é que eles fazem lá? Os amigos, casais, vão lá, faz o quê? Vão com o aparelho ali, tudo de cabeça baixa. Ninguém conversa mais hoje no mundo. Todo mundo conversa. Conversando na mesa, mas pelo aparelho. Os caras estão do mesmo jeito, tem gente assim. Tem, sinceramente, gente, desculpe, mas é a realidade. Tem mulher que espera o marido fazer um elogio dela na internet. Não quer mais um elogio olho no olho, não. Está desvalorizado o negócio, não tá? O negócio está feio. O negócio é virtual hoje, né? Mas Deus não quer assim, gente. Não é no virtual, é no original, né? Não é verdade? Que a gente dançava forró não era no virtual. Quando encaixava, como a gente dizia, no meio do mundo, né? A cabocla aqui, né?
Não era junto? Não era todo mundo ligado? E hoje não é virtual, não. Tem uma foto, meu marido elogiou, minha camarada lá elogiou. Aí o marido vai e reclama. Que conversa é essa? Você não quis nada? Vai. É isso, gente. Gosta com ele. Não é? Mas ele aprende ali. Então, é o terceiro passo, irmãos. Terceiro passo. Terceiro passo. Não queira ter razão em tudo. Pois quando o outro não tem razão em nada, apenas um está no relacionamento. Preste bem atenção nisso aqui. Não queira ter razão em tudo, pois quando o outro não tem razão em nada, apenas um está no relacionamento. Não é verdade? Se o outro só tem razão e esse aqui tem que ficar calado, então quem é que está no relacionamento? Só está um, porque o outro não está. Né? Ainda bem que nós estamos entre adultos e casais. Você viu o que está acontecendo lá no Japão e na China? Os homens não estão mais, um desses dois países, os homens não estão mais buscando mulheres mesmo de carne e osso e sangue, agora estão comprando mulher robô. Está violento, né? O que isso quer nos ensinar? O que é que nos ensina? É que tem pessoas que não querem estar mais juntos, em dois, numa só casa, no relacionamento. Ele quer estar sozinho no relacionamento. Então o robô, eu boto a bateria ali, não reclamo do meu pé do vidro, não mostro o meu defeito. Entendeu? Aí se eu quiser que ela fique lá, eu pego e descarrego a bateria. A coisa está preta, meu amigo. Tá vendo como o diabo está bagunçando o negócio? Então, é engraçado, mas é assim, né? Mas veja bem, o relacionamento no meio do mundo está desse jeito, gente. E se a gente não tiver cuidado, nós estamos errados com essa situação, viu? A primeira coisa que ele disse, razão, tem razão, não tem razão, está sozinho, não afirme, não abra mão disso. As afirmações, né? Entendo, mas mais que você. Tem que ser assim e acabou. Né? Ou homem ou mulher tem essas coisas, né? Às vezes quando quer ferir o outro, não. Né? Não abre mão. Eu entendo mais que você. Tem que ser assim e acabou. Gente, isso não é diálogo. Quando o camarada ou ele ou ela fecha a questão de dizer assim mesmo e ponto final, não tem diálogo, né? Isso não é bom, esses termos. Segunda coisa, não valorize assuntos que não traz ao outro desconforto. Todos nós temos defeito. Então tem certos assuntos, certas falas que faz com que o outro se sinta o quê? Desconfortável. É ou não é verdade? Tem certas coisas que a gente pode dizer que o outro pode se sentir o quê? Uma Maria, ninguém, um João, ninguém. Então não fale. Não fale. Peça a Deus que coloque um anjo na sua língua e feche a sua boca. Tem um salmo que diz, coloque um sentinela na minha boca. Assim. Peça a Deus, Senhor, naquele momento de tensão, de crise, que a gente está conversando, vai para uma briga. Senhor, coloque um anjo vigiando a minha boca, a minha língua. Coloque o vigia na minha boca. Olha, gente, é sério, não é diálogo você apontar o defeito do outro. Mas se tu não fizesse assim, mas tu não é desse jeito. Não é, gente, não é legal isso. Não é legal. A gente pode falar com o outro de forma que não fira, mesmo que ele tenha um defeito mais óbvio, mas aquela situação assim, né? Tudo com jeito, meu irmão, sai melhor, certo? Sai melhor. Quarto passo, gente. Aprenda a ouvir. Serve mais isso aqui para quem? Os homens, né? Exatamente. Eu me incluo dentro do negócio. Ixi, meu Deus do céu. É difícil para nós ouvir, né, mano? Fala a verdade. Vamos admitir. A gente admitindo a doença vai abrandando, sabia? Sabe quanto mais a gente admitir, não, cara? Eu sou horrível para ouvir. Então a gente vai, né?
sou doente, igual os alcoólicos anônimos. O que é que eles fazem lá na terapia? Hoje eu consegui, né? Hoje eu não vivi, né? Então você tem que chegar em casa, no trabalho, né? Você tem que chegar em casa e aí você tem que dizer: hoje eu consegui ouvir minha esposa. Entendeu? E vai ficar melhor. Quando você ouve ela, entendeu? Fica melhor. Vai ficar melhor, né? Então aprenda a ouvir um ao outro e não interrompa quando não interrompa, né? Com interrogatórios. Ixi, tem gente que interroga tudo, né? É interrogatório, né? Olha. Então, ou seja, aprender a ouvir e não interromper com interrogatórios. Certo? Um bom diálogo entre o casal não faz isso. Então, primeiro, não fique só ouvindo também. Olha, tem gente que fica só ouvindo. Tem gente também que fica só ouvindo. Não, só ouvindo. Isso é amor? Não é, gente. Isso é um ato de amor. Isso aí é um ato de quê? De indiferença ao cônjuge. Fica só ouvindo. Deixa ela falar o dia todo. Eu aprendi desde criança, né? A saber ouvir, ficar calado. Ô, meu amigo, vou usar essa arma. Fica calado. E a mulher falando aqui, ó. E o cara lá, matando, como diz Helena, matando na unha, né, mãe? Só, né? Tá matando na unha. Então não fique só ouvindo, pois é falta de respeito. Não fale demais também, né? Também não fale demais, pois é falta de respeito também. Tem um que fica só ouvindo, não participa da conversa e foge da conversa. Tem outro que fica só falando. Falando, aí quando... Deixa eu falar um pouco. Não! Misericórdia, Deus. É sério, irmãos. Vou dizer uma coisa, viu? A queda do homem, juntamente com sua mulher, toda a criação, desmantelou mesmo o negócio. Nossa, foi desmantelado. Só a graça de Jesus. Segunda coisa, dentro do passo 4, aprenda a ouvir um ao outro. Geralmente o que se ia conversar nem sempre era para ser interrompido por achar tudo negativo. Olha, às vezes a pessoa está falando, e aí quando o outro vai conversar, pensava que ia ser uma bomba, uma coisa terrível, e não era nada daquilo, era só uma conversa, só atenção mesmo, só conversar mesmo. Atenção, quem é que não gosta de atenção? Só se não for ser humano, então tem um problema psicológico, gente. Sabe por quê? Porque Adão é a prova disso. Adão estava sozinho, abatido, solitário, e Deus fez alguém que ele pudesse dialogar e caminhar junto com ele. Terceiro, dentro do ponto passo 4, aprenda a ouvir e aprenda a não interromper com interrogatórios. Devemos aprender a deixar o outro falar, para depois dar a opinião. Lembre-se. Ficar calado quando tudo também for frustrante. Agora tem um momento de calar também. Quando uma coisa for frustrante, uma coisa for ruim, principalmente para a pessoa que está com a razão, fique calado. Fique calado. Quinto passo e penúltimo passo: transparência. Isso é uma dádiva divina, viu? A transparência, a sensibilidade e amor é o melhor remédio para qualquer relação no diálogo. Olha, gente, não tem como. É sério mesmo, sei que aqui talvez a maioria seja casado mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um namoro. Se não aprender a ter uma transparência, uma conversa sincera, se for descobrir lá dentro do casamento, a coisa vai ficar ruim. Transparência quer dizer ser claro. Sinceridade quer dizer não faltar com a verdade. Já pensou aqueles namoros? Aqueles namoros do mundo? Já sabe o que eu estou dizendo? Para conquistar a gatinha, a gente dizia que era tudo sem ter nada, né?
É ou não é? No meio do mundo é desse jeito. Trabalhando para conquistar a menina diz o que não é, diz o que é sem ser. Diz que tem sem ter nada. No mundo é assim. Entendeu? Então, até desde o namoro, e isso vai levar para dentro de uma relação mais séria, dentro de casa, transparência, sinceridade, não faltar com a verdade, não deixar de clareza, isso é ruim. Ou seja, sempre existe no diálogo a forma de informar até as piores notícias. Olha, você tem uma notícia ruim para dizer a seu cônjuge, seja claro e sincero, certo? Usando de um jogo de cintura muito abençoado, para que não tenha uma tensão grande naquele momento. Nós muitas vezes só vemos com notícias dos outros, a gente também só vem com notícia boa, não. Às vezes a gente chega em casa com algumas notícias ruins e negativas, e nós temos que saber transferir isso para o outro. Né? Porque até nas piores notícias a gente tem que saber dizer sem que a pessoa sinta um impacto tão grande que ela desista até do relacionamento. Uma segunda coisa, sempre que for corrigir alguém, o seu cônjuge, o outro, aprenda a dizer os pontos positivos primeiro. Temos o terrível mau hábito de corrigir sem educação. Nossa, gente, na relação íntima conjugal, isso aqui é evidente. Quando a gente está namorando, cada um no seu quadrado, cada um na sua casa. Mas quando está junto, nós temos que ter cuidado. Porque, veja bem, se a gente for corrigir o outro, para não transparecer, sabe o quê? Humilhação. O homem não pode humilhar sua mulher, e a mulher também não pode usar a argumento de humilhar o seu marido. Quer ver um relacionamento entrar na UTI? Quer ver? Entrar na UTI, humilhe o seu cônjuge. E o pior, humilhe na frente dos outros para você ver o negócio. Ou na família dela, ou na família dela. Humilhe para você ver o negócio. Olha, você vai ter que jejuar muito. Mas jejue muito. Porque se isso acontecer com você, jejue, muito de arrependimento. Peça graça a Deus para restaurar esse negócio. Porque um ferido sendo humilhado na frente dos outros e da família, como é que se restaura? Como é que se ressuscita num coma desse? Não é fácil não, gente. Se você prestar atenção, relacionamento não é essa fantasia, esse canto todo, não. O relacionamento, ele é um confronto. Tenha cuidado. A mulher, por ter mais condição financeira hoje em dia, graças a Deus, né? Tem mulheres que estão aí nas empresas, presidindo, né? Sendo bem sucedidas, ganhando muito mais do que os homens. Essas mulheres têm que ter cuidado para não fazer os seus maridos se sentirem humilhados, porque Deus não esqueceu uma coisa: Ele fez primeiro o homem. E o homem, por ter todo o poder também, não usufrui do poder que Deus lhe deu para humilhar, para incapacitar, para deixar a sua mulher sem estrutura, de forma que ela se sinta nada. Isso não é legal. Isso é legal. Um pastor chegou para mim, na aula de aconselhamento pastoral, no seminário, chegou para nós lá, aí disse que um episódio negativo em Fortaleza, na igreja lá. Disse que o casal procurou, primeiro a mulher procurou ele, primeiro foi a mulher procurou ele no gabinete e disse: pastor, não aguento mais meu marido. O que foi, irmã? Não aguento mais, pastor, porque ele bate em mim, ele me humilha, ele toma o meu dinheiro todinho do trabalho, ele faz isso, faz aquilo, eu não posso pegar R$1 do meu dinheiro e fazer nada. Ele é desse jeito, pastor, tudo bem. E ele dá igreja, os dois da igreja. Um dia deu uma crise pior, ela chegou com o olho inchado, o lábio cortado e inchado, certo? E lá do gabinete. Chegou no gabinete, os dois, ela, na razão dela, que vou tirar, se ela denunciasse ele, ficava ruim para ele, né? Ela, pastor, está aqui a situação.
Se eu quisesse denunciar ele aqui, tudo que eu disse com o senhor, tá? Aí o cara esperou ela terminar. Você terminou? Aí esculhambou ela e disse assim: pastor, é o senhor que tem lá no culto que o homem é o cabeça, que o homem é isso, que o homem é aquilo. Aí o pastor disse: ei, meu irmão, seu cabeça não é isso aí que você está dizendo, não. Vai ler a sua Bíblia direito, meu irmão. Não, mas o versículo diz que o homem é o cabeça e ele é o general e ele comanda. Ei, meu irmão, você está enganado. É o cabeça como Jesus. Não é o cabeça como o comandante Naamã, não. Não é o cabeça como Saul, não, meu irmão. É o cabeça como Jesus. Você entendeu, querido? Agora, a irmã está disposta a perdoar ele. A mulher olhou para ele e disse assim: Deus me livre. Ele está perdoado por tudo que ele fez comigo, mas não quero mais desse homem. Ali acabou o relacionamento. E não ressuscitou mais. Então, nós temos que ter cuidado com isso, né? Na hora de corrigir, né? Não ser mal educado, dizer os pontos positivos. Você consegue dizer para o seu cônjuge os pontos positivos que ele tem? Consegue? Você consegue dizer? Eu vejo Deus nessa coisa. Nós cristãos, eu vejo Deus nessa coisa. Que bom, Deus é maravilhoso comigo. Tem um homem que tem essa habilidade para assim. Que maravilha, você é uma bênção. Olha, você consegue? E você, homem, consegue dizer para sua mulher os pontos positivos que ela tem? Consegue? Consegue? Fácil. Não, relacionamento é diálogo. E nós precisamos vencer esse desafio. Né? Sexto e último passo. Tá bom? Sexto e último passo. Em tudo, nessa vida, nesse mundo, não sei se você já percebeu, em tudo existe diálogo. Tudo nessa vida. Não tem como. Você vai para a farmácia, você tem que dialogar. Você vai para o padeiro, você tem que dialogar. Você vai na praia, passa o picolezeiro e você precisa dialogar. Em tudo nessa vida tem que ter diálogo. Você vai na faculdade, né? Aí tirou uma nota baixa. Aí você precisa chegar no professor e dizer: eu estava cansado, estava trabalhando, não consegui, me ajude a recuperar essa nota, eu não posso perder essa cadeira. Tem que ter diálogo. Não tem que ter diálogo em tudo? Em tudo nessa vida tem que ter diálogo. Para trabalhar, para você ganhar um ponto cada dia, você tem que dialogar. Tem que dialogar. Em tudo existe diálogo. Não espere em crise para começar. Não espere uma crise para começar o seu diálogo. Né? Geralmente nos diálogos de crise existe tensão. Não espere uma crise para dialogar. Aprenda a falar do seu dia a dia, dos seus sentimentos, segredos. Você consegue falar dos seus segredos? Dos seus sentimentos? Tem homem e mulher que não consegue falar dos seus sentimentos, dos seus segredos. Aprenda o melhor momento para falar certos assuntos e resolver certas coisas. Espere o momento, não vai naquele momento que está todo mundo brigando. Espere, está tudo na calmaria. No diálogo do casal, o fundamento é diálogo em amor. Ok? Então é isso que eu tenho a dizer para os irmãos esta noite. Espero ter abençoado vocês e que Deus abençoe a todos e que você possa dialogar com saúde, com seu cônjuge, com seu namorado. Você casou com a pessoa que você quer namorar para sempre com ela, até que a morte separe, sabe? Não é namorava e agora casei com a minha mãe e ela agora é minha mãe. Não. Namorava, casei com meu pai, agora é meu pai. Não, está errado. Tudo distorcido. Não, você casou com aquela mulher que você ama e mulher, você casou com aquele homem para que ele seja o quê? Seu namorado até que a morte separe. Levante o seu lugar. Tá bom? Essa era a palestra que eu tinha no coração. Tinha 2 pessoas para vir, não confirmaram que foi isso, mas o Senhor me deu graça para fazer isso para você. Deus abençoe a todos. Oremos nesse momento. Pai querido, Pai de amor,
de infinita bondade, de graça, de misericórdia, de compaixão. O Senhor que estabeleceu o casamento, o macho e a fêmea para andarem juntos. Pai, abençoa esses casais aqui. E aqueles que não são ainda do Senhor, que não são cristãos, que eles possam nessa noite, meu Deus, sair daqui entendendo que um relacionamento em diálogo e tendo o Senhor como condutor de tudo isso é a bênção que eles precisam. Abençoe cada um, em nome de Jesus, Pai. Amém.